Coloca as imagens que foram feitas pela equipe do Arthur Garcia no dia do crime. Carro que ficou crivado de balas. Esse era o veículo da personal que saía de casa para ir até a academia para atender o primeiro cliente do dia, quando foi executada por duas pessoas que se aproximaram do veículo em uma moto. O Arthur acompanhou essa história e no dia do crime ele antecipou para a audiência do SBT Comunidade uma informação que mais tarde seria confirmada pela polícia no cumprimento de mandados de busca e apreensão. Aquilo que foi manchete neste final de semana, nós antecipamos no dia do crime. A informação averiguada pelo repórter Arthur Garcia, que vai começar a edição de hoje do SBT Comunidade, antecipando para você novidades do caso e confirmando. Conta essa história pra gente, meu amigo, bom dia. Fala, Trindade, bom dia a você, ótima semana a todos. Um fato lamentável que aconteceu na última quinta-feira aqui em Várzea Grande, onde a personal, a Roseli, acabou sendo vítima desses criminosos que estavam em uma motocicleta e ali ela foi vítima deles com vários disparos de arma de fogo. Naquele dia, na quinta-feira, Trindade, nós participamos falando sobre algumas informações que estavam ali, ainda que estavam chegando da motivação, que era exatamente o fato dela ter se envolvido em um acidente com o veículo e também com outro veículo. Nós não passamos detalhes como seria esse acidente, quem estaria ali envolvido. Porém, a polícia, após investigação, conseguiu chegar a esse policial identificado como Railton Mourão. É um policial militar que até então está sem informação do paradeiro, porque a polícia esteve na residência dele no último sábado por esse mandado de busca e apreensão, onde identificou ali o capacete que supostamente estaria envolvido na execução e também não foi localizado nenhuma arma e nem tampouco a motocicleta. A polícia chegou até ele, Trindade, justamente por esse motivo desse acidente. O acidente foi no mês de março desse ano, onde um veículo utilizado ali por transportar água potável aqui em Várzea Grande fez uma conversão irregular e acabou obrigando a Roseli a reduzir a velocidade e atrás uma motocicleta acabou fazendo ali a colisão. Nós até mostramos o veículo dela, o Sandero Prata, onde ela foi morta, com esse amassado na parte traseira. E foi exatamente este o motivo, porque a partir dali ela se sentiu na obrigação de arcar com algumas despesas, provavelmente em torno ali de R$ 6.500. O não pagamento dessas custas, ocasionado pela empresa Reizinho, ali Água Potável e também Transportes, ocasionou numa disputa judicial. E nem tampouco ocasionou também nessa questão da ameaça, onde ela provavelmente estaria sofrendo. A polícia chegou no fato desse Reizinho até em uma outra ligação, Trindade. Vamos partir agora para o dia 11 de agosto desse ano, onde um empresário em Várzea Grande foi vítima também de um atentado a tiros. Mais de 40 tiros essa empresa sofreu naquela data. O que aconteceu? Uma empresa ali foi denunciada por esse proprietário, dizendo que estava realizando ali um descarte de entulho, de aterro, em um terreno que era desse empresário. E ele chegou a registrar com o celular dele, ele fez imagens desse caminhão, até porque a câmera de segurança da empresa dele registrou o momento em que esse caminhão estava descarregando esse aterro. E ali ele foi nessa pessoa e questionou, falando, olha, o que você fez foi errado, eu peço que você possa recolher esse material e dar destino, do contrário, eu posso realizar uma denúncia. A pessoa, não satisfeita, apenas a ameaçou. Poucas horas depois, por volta ali das 20 horas, 2 homens e uma moto foi até a frente dessa empresa e desferiu ali vários disparos de arma de fogo. Isso foi a repercussão do momento, porém não teve nenhuma identificação dos responsáveis. Trindade, eu estive agora há pouco com esse empresário. O que motivou a nossa ida à empresa dele e conversar com ele foi exatamente a semelhança do nome das empresas envolvidas na ação, tanto nessa desse empresário em agosto desse ano, como também na última quinta-feira da morte da Roseli. Essa empresa Reizinho Água Potável ou Reizinho Transporte de Entulho ou Coleta de Entulhos estaria ligado ao mesmo proprietário. Nós temos a imagem de quando esse caminhão que descartou esse aterro sai do local ali, é exatamente a identificação na frente desse caminhão, o nome Reizinho. Quando eu estive agora pela manhã em conversa com esse empresário para relatar a ele sobre o fato e tal semelhança com a morte da Roseli, eu perguntei para ele e mostrei a foto do policial Railton Mourão. Falei, olha, você reconhece
esse policial de algum local, porque até então, no dia do fato, o empresário não estava na empresa e também não teve como identificar. Ele reconheceu da seguinte forma, Trindade. 2 dias depois do fato, na empresa dele dos disparos, ele foi até um outro local ali, a menos de 50 metros da empresa dele, próximo ao terreno. Ele visualizou que esse policial estava em uma outra empresa ali, como se estivesse fazendo uma espécie de campana. Ele estranhou isso. E foi exatamente ali que ele fez o reconhecimento e dessa possível ligação com o fato dele e também com o fato da morte da Roseli. E eu gravei com esse empresário agora pela manhã. Nós vamos ouvir um pouco desse relato dele e principalmente esse reconhecimento que ele fez comigo nesse momento. Vamos ver. Eu estava para o sítio, aí eu cheguei no domingo, eu vi. Aí na segunda-feira, durante o dia, eu olhei as filmagens do circuito de segurança e vi. Entrei na internet, peguei o telefone e liguei para a Reizinho Locações. E o rapaz me pediu que eu conversasse com o advogado que era responsável pelo entulho. E eu falei, não, mas você jogou, eu estou olhando as filmagens, você jogou. Realmente, eu vi o advogado conversando com ele, nas imagens, no caminhão. Aí eu pedi para ele tirar, ele falou, você está me ameaçando? Eu falei, não, estou pedindo para você tirar, senão eu vou dar parte em você na cena. Aí ele falou, então aguarde. Aí isso foi na parte da tarde, quando foi mais ou menos 8h50 da noite, eles fizeram os disparos aqui na loja. A média de 43 perfurações que a Politec contou. 43 perfurações. Eu te mostrei agora há pouco a foto desse policial que é suspeito na morte da personal na semana passada aqui em Várzea Grande. O senhor reconheceu ele como sendo essa pessoa ligada a esse fato aqui com o senhor? Sim, ele que estava lá no dia que o rapaz da Reta Escavadeira estava limpando meu lote ali, ele que estava lá com o advogado. Tá? Inclusive ameaçou que se o menino da máquina estivesse lá, eles iam prender a máquina. Foi ele mesmo. A polícia no final de semana acabou ligando esse policial com a morte da personal justamente pela empresa que ele tem, que é a Reizinho Água Potável. Só que aqui também o senhor identificou que essa mesma empresa foi o caminhão que foi utilizado para descartar esse entulho, foi isso? Sim, o caminhão da Reizinho Locações. Tanto é que depois de 2, 3 dias, o caminhão ficou guardado aqui no pátio do... Passou 2 a 3 dias aí e esse rapaz estava ali no balcão dele quando eu fui conversar com ele. Estava na loja dele. O senhor acredita que ele teve parte nesse atentado aqui na tua empresa? Olha, eu não posso afirmar com certeza se foi ele, mas começa por aí, a gente imagina isso. Trindade, além desses fatos que podem ter ligação, eu vou te passar outro aqui em primeira mão. Há pouco mais de 20, 15 minutos, estávamos nos deslocando aqui para fazer essa entrada com a nossa audiência e paramos no semáforo. Ao nosso lado, parou um veículo, pediu para baixar o vidro, baixei, ele pediu meu telefone e disse que, olha, preciso passar uma informação aí referente a uma pessoa que matou a personal. Essa pessoa está envolvida em uma outra situação que aconteceu em 2020. Eu não vou citar aqui o fato, porém, não vou dar o nome da vítima, mas o fato foi da seguinte forma, foi um homicídio que aconteceu no bairro Jardim Primavera. Essa pessoa estaria na frente da residência lavando o veículo, que era uma caminhonete, e ali chegou a pessoa e matou este homem na frente da casa dele que estava lavando o veículo. A pessoa que me abordou agora há pouco para passar essa informação disse, Arthur, quem matou aquele cara na caminhonete que estava lavando o carro naquela manhã em Várzea Grande foi exatamente este mesmo aí que matou a personal na última quinta-feira. Trindade, é um caso assustador. Eu creio que com essas informações, a Delegacia de Homicídios começa a trabalhar a linha de investigação desses crimes, tanto desse empresário que denunciou ali o descarte irregular desse material nesse terreno, como também da Roseli, que é a personal que foi assassinada na última quinta-feira, e também deste homem que morreu no ano de 2020 em Várzea Grande. Ou seja, pode ser que com o crime da quinta-feira, a polícia consegue desvendar outros 2 que aconteceram aqui em Várzea Grande. Volto com você, Trindade, aí no estúdio. Arthur, muito obrigado pela sua participação. Nós estamos acompanhando agora uma imagem noturna, só para quem está em casa entender. Uma imagem noturna, você observa 2 homens em uma moto, eles passam em frente à empresa, voltam, e essa câmera flagra o momento em que o portão é atingido pelos disparos de arma de fogo. Esse é o caso que nós estamos tratando aqui do ataque a tiros a uma empresa. Essa empresa foi atacada, o flagrante desta imagem aí do ataque à empresa, após o dono
reclamar do descarte irregular de entulhos próximo à empresa. Olha os disparos surgindo no portão. Vem cá. Esse ataque foi registrado depois que o dono ligou para a empresa e reclamou que a empresa estava descartando entulhos de forma irregular próximo ao estabelecimento dele. Essa imagem flagra o caminhão lá, olha o caminhão lá no alto. Foi esse flagrante que levou o dono da empresa a reclamar com a empresa proprietária do caminhão. E segundo o denunciante, na ligação ele foi ameaçado. E depois da ameaça, momentos depois, horas depois, cerca de 50 disparos foram feitos contra a empresa dele. Olha lá o caminhão jogando o entulho no lote. E quando o caminhão sai, eu vou deixar a imagem transcorrer, é possível ver a logomarca da empresa. O que a polícia está tentando entender agora é se as pessoas que fizeram este ataque são as mesmas que estariam envolvidas na morte da personal trainer. Todos os casos em Várzea Grande. O caminhão descarta de forma irregular o entulho no lote, manobra e vai embora. O empresário, revoltado com a situação, pegou a imagem, viu a logomarca no caminhão, ligou lá na empresa. E o que ele contou para o repórter Arthur Garcia é que durante a ligação ele foi ameaçado. Então você vai ver o que vai acontecer. Depois dessa imagem, vem para cá. Na mesma noite em que ele ligou para a empresa, coloca aquela imagem do ataque do circuito. Aconteceu isso na empresa dele. Olha lá, os caras de moto saindo, depois de realizarem exatos 43 disparos de arma de fogo contra o estabelecimento comercial dele. Uma tentativa clara de intimidação. Vem cá. Coloca para mim no ar a imagem de como ficou a empresa. Olha isso, os carros que estavam estacionados no pátio, crivados de bala. Ninguém ficou ferido, o estabelecimento já estava fechado, mas foi uma nítida tentativa de intimidação. A empresa seria a mesma do caminhão-pipa que estaria envolvido na morte da personal. E aí, vem cá, o Arthur pegou a foto do policial que é suspeito de ter participação na morte da personal, foi cumprido na casa dele o mandado de busca e apreensão, mostrou para o empresário e ele falou, é a mesma pessoa que estava aqui em rondas pela minha empresa antes do atentado. Entenderam a ligação entre os dois casos? A morte da personal e o atentado à empresa em Várzea Grande? A personal, segundo a polícia, a principal linha de investigação, teria sido executada por um desentendimento jurídico causado por um acidente de trânsito. Coloca o circuito que flagra a morte da personal. Os motociclistas esperam ela sair. Quando ela sai com o carro, eles se aproximam, atiram e vão embora. Essa imagem, vem cá, não é muito nítida, mas tem outras melhores que mostram um capacete com detalhes em vermelho. Um capacete com detalhes em vermelho foi apreendido na casa do policial militar, que não estava em casa quando a polícia cumpriu o mandado de busca e apreensão. Ele não é considerado foragido porque não havia contra ele um mandado de prisão, apenas um mandado de busca e apreensão. Mas